17, e nós vamos falar hoje a respeito de uma história que talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Veja aí que história que é. 1 Samuel capítulo 17. Descobriu já? É a história de Davi vencendo o quê? Um enorme obstáculo, um enorme problema, uma situação cavalar, uma situação muito grande, muito difícil de enfrentar. A gente vê Davi vencendo esse enorme soldado chamado Golias, mas Deus registra essa história nas Escrituras para a gente, não só para a gente olhar para a história, bater palmas e falar, puxa, que legal, que coragem desse piá, mas é realmente para a gente se inspirar nessa história, porque nós temos desafios grandes que acontecem na vida da gente, sim ou não? Você concorda comigo? Você passa por desafios? O que são os seus desafios? Não sei, talvez problemas, talvez situações difíceis que você passa, de saúde, de família, de emprego, finanças. São desafios que são colocados para a gente. E muitas vezes o que acontece é que a gente sucumbe diante desses desafios. A gente olha para as situações e acha que a gente é impotente para lidar com essas situações. Acha que a gente não vai conseguir vencer, que a gente não vai conseguir dar conta, que a gente não vai conseguir passar por esse obstáculo, passar por essa situação difícil sem sofrer, sem perder. E aí é onde as pessoas entram em desespero, é onde as pessoas cometem suicídio. Você sabe que houve uma campanha bem interessante esses dias a respeito do suicídio, né? Onde as pessoas desistem até da própria vida, entram em depressão e deixam com que a sua vida simplesmente passe, sem acontecer nada, sem vencer, sem vitória, e se deixam levar por isso. Essa história nos conta exatamente o contrário. Essa história nos conta que não importa que tipo de desafio se apresente para a gente, não importa que tipo de situação difícil Deus apresenta para nós, nós temos condição de vencer sim, se a gente tiver a atitude certa, se a gente estiver fazendo a coisa certa. Tá bom, pastor, mas que é essa coisa certa? É isso que eu trouxe, a mensagem vai ser sobre isso, tá bom? Então aguenta aí que a gente já vai ver, a gente vai falar já a respeito dessa situação. Vamos orar, pedir a orientação de Deus e em seguida a gente continua a nossa mensagem, tá bom? Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor nos instrui. Me ajuda agora, Senhor Deus, a poder transmitir essa história, essa mensagem que o Senhor quer passar para nós, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria dentro da Tua vontade. E, Senhor, que nós possamos, como Teus filhos e filhas, de verdade vencer os obstáculos na Tua força, no Teu poder. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos, por exemplo, como igreja, um grande desafio, que é dar continuidade a todo o trabalho que Deus quer que a gente faça aqui na terra, que é o trabalho evangelístico, que é o trabalho de levar o evangelho para as pessoas. Inclusive, a nossa visão aqui na igreja é ser uma igreja relevante na nossa comunidade, alcançando o máximo de pessoas com o evangelho de Cristo e tornando-os verdadeiros imitadores do Senhor. Esse é um desafio que muitas vezes é grande e que a gente individualmente deixa de lado. Muitas vezes o que acontece é que a gente olha para os desafios e não quer
ser usado por Deus para combater ou para vencer esses desafios. Foi o que aconteceu aqui, que estava acontecendo nessa batalha. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou dar uma resumida aqui no início do capítulo, só para vocês relembrarem da história, e depois nós vamos nos ater mais nos versículos de 41 em diante, tá? Mas olha, lembra da história? Existia uma guerra entre os israelitas, né, e os filisteus. E eles estavam num vale muito interessante, chamado Vale de Elá. Vale de Elá, isso. Que era um lugar assim, eu até tive curiosidade eu nunca tive por lá, né? Para conhecer o lugar, e a internet nos ajuda bastante com isso. Realmente é um vale que tem um riacho que passa ali, onde ele pegou as pedras, né? E que na maior parte do tempo está seco, mas que tem uma colina de um lado e uma colina de outro, baixas, não são altas, né? E o que a história conta é que os exércitos ficaram cada um num lado dessas colinas, e esse cara vinha para esse vale que tinha talvez uns 400, 500 metros de largura, e se posicionava no meio do vale, uns soldados olhando para ele de um lado, os outros do outro, né? Agora imagina qual é a altura desse cara? Quase 3 metros de altura esse cara tinha. Você já viu alguém de 3 metros de altura? É um gigante, né? Eu sei que ele vinha, se posicionava, o escudeirinho dele na frente, levando o escudo dele, com aquele armamento que para aquela época era um tanque de guerra, né? E começava a gritar. E no vale, era como se fosse um alto-falante, né? As pessoas conseguiam ouvir de longe, por causa da acústica, aquilo que ele estava falando. E ele começou a desafiar, não só o filisteu, né? Não só o exército de Israel, mas começou a desafiar quem? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Porque naquela época, eles tinham isso na mente. Cada cidade, cada país tinha o seu Deus. E o Deus, que quando eles venciam uma batalha, era como se o Deus deles tivesse vencido o Deus do outro. Então eles não estavam nem aí para o Deus de Israel. O que ele queria mesmo era vencer aquela batalha e mostrar que o Deus deles era mais forte que o Deus de Israel. Só que ele não contava com um pequeno detalhe, que o Deus deles não existia e o Deus de Israel era quem? O Criador do céu e da terra, o onipotente Deus. E ele então faz esse desafio e desafia o próprio Deus. O que aconteceu com os soldados de Israel? Todos ali enfileirados, quando viram que ele desafiou o Deus de Israel, o que eles fizeram? Murcharam. O desafio era muito grande. Ele falava, manda um aqui, para me enfrentar. Se ele me vencer, nós vamos ser seus escravos. Se eu vencer ele, vocês vão ser nossos escravos. Ele mandou esse desafio para o povo. E ninguém tinha coragem de ir atrás. Ninguém teve coragem de aceitar o desafio, a não ser um piazinho. Davi chega na linha de batalha, trazendo mantimento mandado pelo seu pai para os seus irmãos que estavam lá na batalha. E ele ouve o desafio do gigante que cada dia aparecia lá fazendo o desafio. E ele ficou indignado, ele falou, mas ninguém vai atrás desse cara? E aí é que chega no versículo 41 que eu quero ver com vocês. A palavra de Deus diz assim, o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro diante dele. Aqui a gente vê que Davi aceitou o desafio. Davi, ele vai diante de Saul e fala para ele, o rei, né? Olha, eu vou lá e vou acertar esse cara. Vou acertar contas de Deus com ele. E Davi, então, parte para guerrear contra Golias. O que acontece é que ele vai no riacho, pega 5 pedras, coloca na sua bolsa e vai enfrentar Golias, que estava super armado,
com uma tiradeira, com um estilingue. Ele vai atrás de Golias para isso. E aí ele enfrenta Golias. Versículo 42 diz assim: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: peraí, vamos ver o que ele fala daqui a pouquinho. O filisteu achou, quando viu Davi, que ele ia vencê-lo de uma forma muito, muito tranquila. Mas Davi estava motivado. Ele estava vendo o obstáculo diante dele e ele ia para vencer o gigante. Davi, ele viu que ele podia atingir todos os objetivos que Deus queria para ele e para o povo naquela época, vencendo os filisteus, superando os obstáculos, não importa quão grandes os obstáculos fossem. Davi, ele teve a coragem, a ousadia de ir e enfrentar aquele gigante. E vocês sabem o final da história. Quem venceu? Davi, com a força que Deus lhe deu. Então, uma coisa muito importante, irmãos, aqui da história, que nós vamos chegar na conclusão, e eu já quero adiantar para você, é que Deus nos dá a vitória, se nós tivermos a atitude certa. Davi foi com disposição, com visão, com fé, e ele venceu a batalha. Eu não sei que tipo de batalha você está enfrentando hoje. Talvez você olhe para essa batalha e fale: olha, ela é grande demais para mim. E talvez você também esteja me ouvindo agora, e Deus trouxe você para ouvir essa mensagem nesse momento, porque você está a ponto de desistir. Você está a ponto de falar: não vai dar certo, eu não tenho mais força para lidar com isso. Eu vou dar cabo da minha vida. Eu vou desistir de tudo. Vou me jogar numa cama e vou chutar o balde. Talvez você esteja nessa situação. E o que Deus quer nos mostrar agora é que basta a gente ter a atitude certa e a gente vai conseguir vencer a batalha. Não importa quão grande essa batalha seja. Não importa quanto de esforço Deus vai nos dar forças para poder ter. Nós vamos conseguir vencer na força que o Senhor nos dá. Você está pronto para ter essas atitudes? Talvez você está aqui falando para mim: pastor, mas eu não tenho nada assim de grande na minha vida para enfrentar. Então espera um pouquinho que vai aparecer. Aprenda já, para que quando aparecer, você já esteja pronto para lidar com ela. Ou a nossa vida é sem problemas. A gente nunca tem problemas na vida da gente. Aprenda essas atitudes e você certamente vai receber a bênção do Senhor. Vamos ler os versículos de 45 a 47, que são os versículos que falam a resposta de Davi para Golias. E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho essa resposta. Versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Bom, Davi foi ousado aqui. Mas o que ele fez em primeiro lugar, antes de mais nada, para que ele pudesse enfrentar aquela batalha, enfrentar esse gigante, foi estabelecer a sua motivação. Motivação. O que é motivação?
que é motivação? Isso, alguma coisa que você tem em você, para que você possa tomar aquela decisão e tomar a atitude. Em outras palavras, é por que a gente acha que a gente pode vencer isso? Talvez você está olhando para a situação e você fala, não tenho jeito nenhum de vencer essa coisa. Eu não tenho força nenhuma para fazer isso. O que é que eu posso? O que vai acontecer comigo para que eu possa? O que pode acontecer comigo para que eu possa ser usado por Deus para vencer essa situação? E se você se deixa levar por esse sentimento, aí vem o desânimo, aí vem a depressão, aí vem o sentimento ruim, que é exatamente o contrário. Desânimo é o contrário de quê? De ânimo, de confiança, de fé. E o que Deus quer da gente mesmo além de fé? Ele disse que o que importa realmente é que a gente acredite nesse Senhor. Então Davi, ele se enche de motivação para enfrentar o Golias, baseado naquilo que o Senhor tem prometido para ele. Muitas vezes a gente se sente impotente diante dos desafios que Deus nos apresenta para a gente. Quem foi enfrentar o gigante dos soldados de Israel? Ninguém. Por quê? Porque era pesado demais, era grande demais, era forte demais. Eu não vou conseguir. Nenhum soldado foi lá e resolveu fazer a coisa. E às vezes a gente olha para a situação da nossa vida e pensa a mesma coisa. Mas olha para as Escrituras, por exemplo. Só antes da gente voltar aqui para Davi. Você lembra de alguém que venceu uma situação muito difícil, baseado nas atitudes certas, na motivação de Deus na vida dele? Lembra de Jó, por exemplo. Jó foi um cara que perdeu o quê? Perdeu tudo que tinha, perdeu a família, os filhos todos morreram, e ainda perdeu a saúde. E ele manteve a sua fé. Ele vira para a esposa e fala, você está louca. Deus nos deu as coisas boas, pode dar também as coisas ruins. E não pecou de forma nenhuma com seus lábios. E você sabe no final o que aconteceu. Deus restituiu tudo para ele. Lembra de José no Egito? Preso, injustiçado, colocado como escravo. E de repente, sendo fiel, lembrando que a presença do Senhor estava com ele, ele foi colocado na mais alta posição do Egito, abaixo de Faraó. Lembra de Daniel, diante da ameaça de morte? A lei falava, se você orar para qualquer outro Deus, você vai ser morto. Você vai ser lançado na cova dos leões. Deus livrou ele da cova dos leões? Não. Deus livrou ele na cova dos leões. Entendeu a diferença? Pedro, quando ele perdeu a fé, ele começou a afundar, ele estava andando por cima das águas. Mas quando ele começou a olhar em volta para a situação, ele começou a afundar. E Jesus vira para ele e fala, homem de pequena fé. Gente, nós podemos vencer os obstáculos que Deus coloca na vida da gente ou não? A gente precisa lembrar que se um obstáculo está colocado na nossa frente, é porque Deus o colocou lá. Seja um obstáculo, um desafio, um problema, uma situação difícil, tudo isso acontece no controle de Deus. Deus controla todas as coisas e a grande bênção disso é que Ele faz as coisas cooperarem para o nosso bem. É uma promessa que Ele faz para a gente. Deus está no controle. Deus está no controle de toda a situação. Você acredita nisso? Acredita de verdade? A ponto de usar isso como sua motivação? Quer dizer, eu posso vencer esse obstáculo, esse objetivo, essa coisa difícil, porque Deus é o meu, é quem me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Os soldados de Saul, olhando para o obstáculo gigante ali na frente deles, eles ficaram 40 dias acuados. Olha o versículo 16, você vai ver. 40 dias eles ficaram ali,
sem tomar ação nenhuma. Precisou vir alguém que realmente confiava em quem? Em Deus, não nas suas próprias forças, para poder fazer o que precisava ser feito. E olha só que legal, Davi buscou a sua motivação em Deus, e você pode fazer isso também. Porque o mesmo Deus que livrou Davi de Golias é o mesmo Deus que ajuda a gente nos nossos obstáculos. É o mesmo Deus que está com a gente o tempo todo e que está no controle da situação que está acontecendo na sua vida. Você acredita nisso? Olha só, olha a motivação de Davi. Davi buscou essa motivação no Senhor, e nós podemos fazer a mesma coisa. Dá uma olhada, me ajudem aí. Qual era a autoridade de Davi para falar, eu vou vencer essa batalha? Olha o versículo 45. Que autoridade ele tinha? Você vem contra mim com uma espada e com lança e com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A autoridade dele era o nome do Senhor. Talvez as pessoas, talvez até os próprios soldados de Israel olharam para Davi indo para a frente de Golias ali, enfrentar Golias, e falaram, quem que é esse carinha? O que ele está fazendo lá? O Golias vai pisar na cabeça dele e esmagar ele de uma vez. Mas ele tinha a autoridade de Deus na vida dele. Você tem essa mesma autoridade? Quem é você? Você é filho de Deus? Filho de quem? Você é filho de Deus? Você leva o nome de Deus com você? Você é um discípulo, uma testemunha, um embaixador, um sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem a presença de Deus com você em todo o tempo. Ele mesmo nos deu essa promessa. Se você olhar em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mateus capítulo 28, ele fala, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando é que Deus abandona você? Você pode até se sentir assim, mas Ele está te abandonando? Não, muda o seu sentimento. Busca a sua autoridade no nome do Senhor. Busca a sua força no poder de Deus. Olha o versículo 46. Davi vira para o gigante e fala assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E no finalzinho do versículo 46, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O poder está no Senhor. A força de Davi era o poder de Deus. É Deus quem vai fazer. Nós somos só instrumentos dele. Nós vamos só ser usados por Deus para cumprir o desafio. E a gente vê um monte de promessas assim na Bíblia. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. O Senhor Jesus diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Em João capítulo 15. A ideia, irmãos, é que nós temos a força, o poder de Deus nas nossas mãos, dados pelo próprio Deus. Muitas vezes simplesmente a gente não usa isso. A gente para, a gente desiste. Não, nós temos o poder de Deus na nossa vida. O propósito da vida de Davi era glorificar o nome do Senhor. Note o versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Ele falou, olha, Deus vai ser glorificado através de todo mundo vai saber que quem me ajudou a vencer foi o Senhor. Que não estou fazendo isso sozinho, porque por mim mesmo o obstáculo é realmente muito grande, mas eu consigo fazer em nome do Senhor. E aí no final do versículo 47, ele fala dessa certeza da vitória, né? Ele fala, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Quem é que guerreia por você?
Quem? Deus. Gente, quando foi que Deus perdeu na vida? Na história? Quando é que Deus perde para alguém, ou para alguma coisa, ou para alguma situação? Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que está guerreando por você e por mim. Se nós temos realmente a atitude certa e colocamos a nossa motivação no Senhor e no controle dele, nós não precisamos ter medo. Não importa o desafio que Deus está colocando na sua vida. Não importa o quanto a coisa seja grande. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 39 diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais Deus é maioria. Entendeu? Onde está a sua motivação? Estabeleça a sua motivação no Senhor. Faça com que o Senhor realmente seja um impulso para que você possa vencer a batalha, vencer a situação difícil, vencer o desafio que é colocado para você. Muitos de nós estamos passando por desafios grandes durante essa hora da pandemia. Desafios até para sair de casa, desafios de emprego, desafios de doença mesmo. Mas Deus é fiel com a gente. E é Ele quem nos dá a vitória. Você acredita nisso? Porque o que Deus quer da gente é fé. Motiva, coloca a sua motivação no lugar certo, no Senhor. E aí, com a motivação certa, enfrente os obstáculos. E vença os obstáculos. Foi o que Davi fez. Olha o versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Você notou uma coisa interessante aqui? Davi não ficou ali esperando que o filisteu chegasse perto dele. O que ele fez? Correu na direção do filisteu, do gigante. Como é que você chamaria disso? Coragem. Você teria coragem de enfrentar um cara de 3 metros de altura? Principalmente uns caras franzininhos que tem por aí, né? Eu já sou mais gordinho, a gente, né, suporta um pouquinho mais as provações, sei lá. Mas coragem. Essa é uma das atitudes que vai nos ajudar a vencer. Coragem. Não seja medroso, enfrente o obstáculo. Uma vez que você estabeleceu a sua motivação, você não precisa ter medo do que Deus permitir na sua vida, porque Deus está com você o tempo todo. Aqui é que entra aquela luta da carne contra o espírito, que entra aquela luta de Deus contra a nossa própria carne. Aí entra aquele medo do que Deus quer que você faça. O esforço que você vai ter que fazer, quanto tempo isso vai levar, quanto isso vai custar. E muitos se escondem atrás de desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que seja feito. O diabo quer que você pense que você não vai conseguir. O coisa ruim quer que você ache que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Ele quer que você acredite que Deus vai te deixar na mão. E muitas vezes a gente sucumbe para isso. Eu não consigo, o obstáculo é grande demais. Deixa isso para outra pessoa fazer, pastor. Eu não vou dar conta. Isso aí é coisa de Deus ou do diabo? É coisa de Deus ou da nossa própria preguiça? Quantas vezes a gente vê gravado nas Escrituras textos como não temais, não tenham medo? Você lembra? Muitas vezes, a gente já falou muito sobre isso aqui. Eu estou com você. Em outros lugares ele fala, homens de pequena fé, né? Se você tivesse fé, você ia vencer essa situação. E eu me lembro bem
quando eu penso nesses versículos de fortalecimento, que Deus fala que está com a gente, daquela parábola do servo mau e negligente, lembra? As parábolas dos talentos. O Senhor Jesus contou aquela parábola que um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que ganhou 5, recebeu mais 5, conseguiu conquistar mais 5. O que recebeu 2, conquistou mais 2, e o que recebeu 1, morreu de medo. A palavra de Deus diz, receoso, enterrou o talento e devolveu para o chefe depois. Ele tinha toda a condição de fazer o que Deus tinha pedido para ele. E Deus não ia exigir dele mais do que 1 talento. Ou mais do que os juros que aquele dinheiro ia dar na poupança. Mas ele teve medo. E foi chamado de servo mau e negligente. Não é isso que Deus quer, que eu quero que Deus me chame. Se Deus está me colocando um desafio, é porque Ele mesmo me deu condição para cumprir. Se Ele coloca esse desafio na minha vida, é porque Ele mesmo me dá todas as condições para que eu possa enfrentar e vencer essa batalha, essa situação. A gente precisa correr atrás disso. A gente precisa de verdade enfrentar as situações difíceis, com coragem, com disposição. Olha, note no versículo 48 que fala que ele correu depressa. O filisteu, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e deixando as suas fileiras correu ao encontro do filisteu. Ele foi depressa, ele não ficou enrolando não. Enquanto os soldados de Saul, ficaram enrolando por 40 dias, na primeira vez que ele teve oportunidade ele não enrolou não ficou empurrando com a barriga. O que é que nós estamos esperando para enfrentar esses gigantes que aparecem na vida da gente? O que você está esperando para poder tomar a atitude certa e enfrentar e vencer esse obstáculo na sua vida? Não espere. Quanto mais tempo a gente demora, mais vai ser demorado também a gente poder desfrutar da vitória. Mais perturbado a gente vai ficar. Não é uma coisa tão gostosa quando você consegue cumprir um objetivo na sua vida? Quando você olha para aquela situação e fala, acabou, olha só, consegui, fiz, venci. O sentimento não é maravilhoso? Mas enquanto aquilo não está sendo feito, a perturbação fica. O desânimo permanece. Vamos enfrentar logo, com disposição. E também com estratégia. Tem um jeito certo de fazer isso, e Deus vai te dar a estratégia correta para isso. Se você olhar no versículo 40, ele foi, antes de enfrentar o gigante, ele foi para o ribeiro e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Ele pensou no que ele ia fazer, antes de mais nada. Aí quando a gente vê no versículo 49, Davi meteu a mão no alforje, versículo 49, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Davi sabia lutar com espada e com lança? Acho que não. Ele não tinha uma metralhadora na mão. Mas ele tinha uma coisa que ele sabia usar, que era aquela tiradeira, que era aquela funda. Ele sabia como acertar uma pedra no alvo a grande distância. E ele usou aquilo que ele tinha, aquilo que ele tinha condição de vencer. Ele usou a estratégia correta para lutar contra esse gigante. Versículo 50 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou,
com ela a cabeça. Bom, realmente ele matou o Golias aqui, né? Foi aqui que ele matou ele, que ele realmente venceu. Então nota a estratégia dele. Ele tinha a arma certa, que era aquilo que ele sabia usar, que era a tiradeira, a funda, pedras lisas, que iam fazer o estrago que ele precisava. Ele tinha o lugar certo para acertar, o alvo certo determinado, que era o quê? A testa do gigante. Para que ele pudesse derrubar o gigante, ele tinha que acertar na testa, porque senão, se ele acertasse no braço, no corpo, né, ia só machucar um pouquinho, ia acontecer muita coisa. E aí ele teve o golpe final, que foi usar a própria arma do gigante para terminar o que ele tinha que fazer. Então, nós temos condições, sim, com coragem, com disposição e com a estratégia certa, o plano certo dado por Deus, de vencer os obstáculos. Você sabe como vencer esse obstáculo que Deus está colocando na sua vida? Peça para Ele sabedoria, para que Ele possa te dar o plano certo de ação. E disponha-se. E não fica medroso com respeito a isso. Faça o plano, peça para o Senhor a orientação. Peça para o Senhor para que Ele lhe dê o como executar aquilo que Ele quer que você execute. Peça conselhos para pessoas que vão te ajudar. Estabeleça o plano e faça. E você vai realmente vencer essa batalha. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem que ter duas atitudes bem importantes. A primeira atitude é motivação. Motivação. Coloca a sua motivação para funcionar. Liga o motor e acelera. Viu? Motive-se. Segunda coisa, enfrenta e vença esse obstáculo com a força que Deus vai te dar, com o plano que Deus vai te dar, com coragem, com disposição, com estratégia. E para finalizar, a gente precisa levar o cumprimento do objetivo até o fim. Até o fim. Às vezes a gente dá um passo e fala, já fiz o bastante, já cansei, deixa o resto para depois. E aí a gente não consegue chegar até o fim e vencer a batalha. Você sabia aqui, deu para você perceber que a batalha aqui não foi terminada quando Golias foi morto. Golias era só um dos filisteus, né? O que precisava ser feito é dado continuidade na batalha para que Israel pudesse realmente vencer a batalha contra os filisteus. E o que acontece muitas vezes é isso, a gente se acomoda no primeiro obstáculo vencido. É como aqueles corredores de corrida de obstáculos, você já viu? Nas pistas, né? Tem aqueles corredores de 100 metros que não tem obstáculo nenhum, mas tem uns que eles colocam umas barreiras, né, para o cara correr. Agora imagina lá, os caras lá na linha de largada, de repente é dado o tiro e ele sai correndo, passa o primeiro obstáculo e fala, beleza, já fiz o que eu precisava fazer. Ele vai ganhar a batalha? Vai ganhar a vitória? Vai ganhar a corrida? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele precisa ser levado avante tudo isso. Davi não havia vencido a guerra, ele só tinha conquistado o primeiro obstáculo. Havia muitos mais homens fortes entre os filisteus, que precisavam ser vencidos também. E aí o que ele fez? Ele se uniu ao exército e continuou a luta. Olha o que acontece aqui no versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, ficaram alegres, né? E perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Olha só que coisa maravilhosa. Davi, ele não venceu a batalha sozinho. Ele se uniu ao exército, ele foi aquele usado por Deus para dar o impulso inicial para a batalha ser vencida. Mas quem é que venceu a batalha de verdade? O exército todo mundo junto.
Nós não podemos e não devemos lutar sozinhos. Apesar de alguns gostarem, ou acharem, ou preferirem lutar sozinhos. As pessoas que preferem lutar sozinhas são aquelas pessoas que não conhecem o poder da união e do companheirismo. Elas não sabem que elas vão poder fazer muito mais e muito melhor estando em comunhão com outros. Por outro lado, outros acham que estão sozinhos. Você é um desses que acha que não tem ninguém por você? Que você está sozinho no mundo, não tem ninguém? Olha em volta. Você que está aqui hoje, dá uma olhada em volta. E veja quantas pessoas que tem aqui ao redor que estão dispostas a lutar com você as suas batalhas. Deus colocou a gente numa situação em que nós temos um grupo de filhos e filhas de Deus que estão dispostos a batalhar junto com a gente. Isso chama-se o quê? Igreja. Igreja. As pessoas confundem, sabe, esse negócio de igreja. Nos noticiários aparecem igreja como organização, né, como a representação de uma organização, mas não é nada disso. Igreja somos nós. Quem inventou esse negócio de igreja? Quem foi que inventou que a gente devia estar unido em igreja? Foi o pastor Paulo? Quem foi? O próprio Senhor Jesus Cristo inventou isso, porque Ele sabia que a gente precisa uns dos outros. Não fique sozinho, você não está sozinho. Não fique sozinho, temos um exército com a gente batalhando junto. Nós não precisamos nos sentir sós. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo enfatiza isso, capítulo 12, depois você pode ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver como é importante isso. Mas no versículo 21 de 1 Coríntios 12, ele fala o seguinte: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E aí no versículo 25, ele fala o seguinte, no finalzinho ali: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós dependemos uns dos outros, irmãos. Não pode haver divisão entre a gente. E aí você olha lá para Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim: e consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o versículo 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia, a volta de Cristo. Esse dia, o fim dos tempos. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. Não podemos parar de estarmos juntos uns com os outros, de nos admoestarmos uns dos outros, de nos encorajarmos uns aos outros. Nós vamos vencer mais e melhor os obstáculos se a gente estiver junto, se a gente estiver unido no Senhor. Nós devemos nos unir para poder cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para a gente. União, oração, trabalho, cooperação. A gente vai longe. A gente vai conseguir vencer as coisas de uma forma muito melhor. Quer entender um pouco mais sobre isso? Sobre essa união que a gente precisa ter, o esforço que a gente vai ter junto? Assiste às aulas sobre uns aos outros. E você vai ver como a união nos fortalece. Como a gente consegue fazer as coisas juntos de uma forma muito melhor. Então, irmãos, a gente consegue vencer qualquer obstáculo que Deus permita nas nossas vidas, até os obstáculos enormes, se nós tivermos as atitudes certas. Quais são essas atitudes? Estabeleça a sua motivação. Sua motivação está em quem?
no Senhor. Enfrente e vença os obstáculos nessa força que Deus lhe dá. E leve o cumprimento da sua vitória até o fim. Não pare no meio do caminho. Deus vai lhe dar o cumprimento e a vitória final, se você agir dessa forma. Esse é uma história que nos dá ânimo. Se você está aqui hoje, está ouvindo essa história, talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja numa situação em que você está deixando com que os obstáculos sejam mais fortes do que você. Mas eu vou lhe dar uma excelente notícia. Nenhum obstáculo é tão grande para com o Senhor. Nenhum obstáculo é grande demais que Deus não nos dê força para poder vencer. Então, essa batalha, Deus está guerreando com a gente. A guerra é do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. Talvez, Senhor Deus, estamos desanimados, talvez estamos com as nossas vidas deixadas na depressão, na tristeza. Quando a gente olha, Senhor Deus, para as coisas que se nos apresentam, as situações que se nos apresentam na vida, a gente muitas vezes sucumbe, mas nos ajuda a lembrar que se essa coisa está acontecendo, se essa dificuldade apareceu, se esse desafio se apresenta para a gente, é porque o Senhor colocou ele lá. Agora, Senhor Deus, com a Tua força, nos ajuda a poder vencer cada um deles. Que nós possamos, Senhor Deus, nos colocar diante do Senhor com humildade, com disposição, com coragem, para que a gente enfrente esses obstáculos de uma maneira que o Senhor vai nos dar a vitória. E se há alguém, Senhor Deus, que está me ouvindo agora, que tem pensado em desistir, tem pensado que é fraco, tem pensado em que não vai vencer essa batalha, que o Senhor agora, Pai, através desta igreja, através de nós como Teus filhos, o Senhor possa lhe dar, Senhor Deus, o ânimo e a força para vencer. Ajuda-nos, Senhor Deus, como Teus instrumentos a poder fortalecer essas pessoas e que elas se deixem levar pelo Teu poder, que elas se deixem levar pela confiança no Senhor, que elas se deixem levar por acreditar, pela fé, que o Senhor ajuda a superar todos os obstáculos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos Teus filhos e podemos pedir essas coisas ao Senhor. E se há alguém que ainda não Te conhece, que possa nesse momento colocar sua vida à sua disposição, eu peço em nome de Jesus. Amém.